Domingo, 23 de fevereiro de 2025, 10h30 da noite. Começa pela Rede TV, a nossa emissora que mais cresce no país nos últimos 25 anos, o semanal programa de entrevistas Pode Cá Liberados. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo, e o desejo semanal de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, para o mundo inteiro, nos aplicativos Smart TVs, no comando da Sul TV para 196 países, nos canais abertos e fechados, todos Sky, Cloud e Net, e sempre no comando geral da nossa Rede TV, como já disse. Sempre junto comigo, a brasileira, exemplo, símbolo das quadras para o mundo e hoje na vida pública, como senadora, destaque do Distrito Federal, Leila do Vôlei. E hoje, um convidado, líder do governo Lula no Congresso Nacional, que eu tenho como minha maior referência política, maior inclusive do que o presidente Lula, que é meu amigo pessoal há 35 anos. E você, eu sei também do carinho e respeito que tem por ele, Jacques Wagner, que não é baiano, Leila. Não é baiano, é carioca, figura que é um grande exemplo para nós ali na casa. Prazer, Jacques. Nosso líder, né? Líder do governo, aqui conosco no Bom, quero em primeiro cumprimentar todos vocês que nos acompanham pela Rede TV e por toda essa rede que o Cajuru acabou de anunciar, cumprimentar a nossa querida senadora Leila, o meu querido amigo senador Cajuru, a toda a equipe técnica que está aqui, e dizer da minha alegria, Cajuru e Leila, de estar aqui com vocês. Dois amigos que a gente cria, eu digo, quando a política é bem feita, a gente não perde amigos, a gente ganha amigos. Isso. Eu gosto de fazer política sadia, sem ofender, sem agredir, como se diz na gíria, Cajuru e Leila, da cintura para cima. Eu, graças a Deus, nunca entrei na família, no pessoal de nenhum adversário, que eu acho que a política, para mim, é a mais nobre das tarefas humanas, que é pela política que você pode arrumar sua cidade ou estragar sua cidade, arrumar seu estado ou estragar seu estado, arrumar seu país, como a gente está tentando agora com o presidente Lula, ou estragar o seu país. Então, a política, apesar de tão criticada e com tanto problema realmente que nós conhecemos no Congresso Nacional, eu continuo dizendo que é a mais nobre das missões. Quando é missão, quando vira negócio, aí não presta. Então, eu quero dizer que nesses 6 anos e 1 mês de Senado, eu ganhei um amigo e uma amiga. Em geral, toda quarta-feira eu vou jantar quando ele me convida. Na casa do Cajuru, sempre uma comida muito boa, um papo muito agradável e um vinhozinho também razoável, que é de lei. Que é de lei. Bom, gente, eu e a Leila já falamos sobre isso pessoalmente, vocês aí do outro lado, nossos únicos patrões. É impressionante, é só vendo mesmo para você sentir, porque eu nunca imaginei na vida pública um líder do governo ser tão respeitado pela oposição por todos. Não há um da oposição que não tenha pelo Jacques Wagner o respeito, o diálogo, ele conversa, seja a votação mais complicada, mais polêmica. Mas, Jacques, não dá para abrir, e depois a Leila seguir, evidentemente, sem colocar como que você entrou no PT e conheceu o hoje presidente Lula no governo 3, esse animal política, Itapolítica, o animal político, no Rio de Janeiro, né? Foi num congresso, né? Rigorosamente em 1980. Eu queria que você falasse como é que você conheceu e já fundou o PT e a CUT. Não, então, eu, na verdade, sou nascido no Rio de Janeiro, em Cascadura, subúrbio da Central. Meus pais viveram lá, meus pais são poloneses. Imigrantes, né? Imigrantes fugindo da Segunda Guerra Mundial, se bem que se conheceram no Rio. Não vieram juntos, moravam na Polônia em cidades diferentes, portanto eu nasci no subúrbio do Rio, no bairro de Cascadura. Depois, com 7 anos, meu pai melhorou de vida e foi morar em Copacabana. E eu estudava no colégio e me apaixonei pela carreira militar, sem ter ninguém da família que fosse de Forças Armadas. E quando chegou no 5º ano, naquela época, 5º ano primário, hoje é tudo diferente, é fundamental, 1 e 2, eu fiz o chamado curso de admissão e fiz
o concurso para entrar no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Era muito difícil, porque a maioria das vagas eram para filhos de militares, o que é razoável, prestigiar as pessoas de dentro. E tinha, em geral, sei lá, uma vaga para cada 150 concorrentes. Mas eu sempre fui bom aluno, e aí passei e fiz o Colégio Militar. E eu ia para a AMAN, para seguir carreira militar. Só que o ano que eu iria para a AMAN era em 1969. E em 68 foi o endurecimento do regime, porque teve o AI-5. Sim. Eu estava estudando quando houve a morte do Edson Luiz no calabouço e a passeata dos 100 mil. E eu, que já tinha um grau de consciência política, fui para a passeata dos 100 mil e entrei no movimento em defesa da democracia desde aquela época, 1968. Aí fiz a Católica do Rio, fiz engenharia, e como o sangue, a política já estava no meu sangue desde os 15, 16 anos, porque a política não é só política, deputado, senador. Sim. Grupo de escoteiro é política, dentro de casa é política, a comunidade, o clube que você organiza é política. Então, eu desde cedo era de grupo tipo escoteiro, sempre gostei de trabalhar com a coletividade. E aí eu era presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia. E naquela época, ainda no regime militar, foram na casa do meu pai para me prender. Eu não morava mais com meu pai, já tinha vida própria. Sempre trabalhei dele muito cedo, desde os 13 anos. E aí eu peguei e disse, não vou ser preso para tomar porrada. Aí me piquei e fui chegar na Bahia. Olha! Em 1974. E quando era 1978, eu era do Sindicato dos Petroquímicos da Bahia. Isso. Petroquímico. Que, na verdade, estava sendo reaberto, porque o polo petroquímico começou a crescer muito em 1977. Aí nós fizemos um congresso, como você falou, Cajuru, mas não foi no Rio. Foi na Bahia, no Hotel da Bahia, perto do Campo Grande. Só para você ter ideia, aí nós convidamos Fernando Henrique, Almino Afonso. Em 80. Em 78. Ah, 78? Estavam já na luta pelas diretas. Começando, não tinha ainda o grande movimento. Então nós chamamos todo mundo que falava pela democracia. E o Lula foi, porque era, na época, o maior líder sindical, um expoente com aquele movimento todo em São Bernardo. E eu conheci ele ali. Então foi em 1978, agora vão fazer 47 anos de amizade. Ixi. Aí ele me conheceu, foi logo me batizando de galego. É o único que ele apelida. Né? É o único que ele apelida. Não, é porque realmente na Bahia, caboclo brancão que nem eu, assim, O olho azul. não é bem o perfil do baiano. E, bom, mas aí ele me batizou de galego. Teve uma curiosidade, Cajuru e Leila, porque quando a gente estava no hotel, nesse congresso, Dona Marisa, que era a esposa dele, que faleceu, ligou, naquela época não tinha celular, deve ter ligado para o hotel e avisou ele. Ô Lula, você veio viajando com o negócio de sindicato? E tinha acabado de nascer o Sandro, o segundo filho dele, e ele não pôde acompanhar, que estava aqui com a gente. E ali foi a primeira vez, segundo ele próprio, que ele disse para mim uma hora, Galego, não adianta a gente ficar só no sindicato, temos que fazer um partido político para poder a gente interferir na política, que no fundo é a política que decide tudo, salário mínimo, tudo. A vida das pessoas, A vida das pessoas. E aí eu digo, concordo, estou junto. Aí em 78 a gente funda o PT em 80. Em fevereiro, eu estou indo até, aliás, nesse sábado 22, ontem, Isso. foi a comemoração lá no Rio de Janeiro, o presidente Lula foi, eu fui também. Então, foi no começo de fevereiro. Então, é muito tempo, Cajuru. São 45 anos de vida. Eu fui o primeiro presidente do PT na Bahia, quando ele foi o primeiro presidente. E de lá para cá, eu nunca saí no PT. Então, eu conheci ele aí, por isso que eu digo, é a amizade da política, do sindicato, da família, que eu e Fátima nos dávamos muito bem com os filhos dele, com a Marisa, agora com a Janja. Então, é uma amizade de longa data que eu prezo muito. É uma irmandade, né? É uma irmandade mesmo. Eu acho que ele sabe, ele não tem medo de dar as costas, nem eu para ele, porque ele sabe que aqui não tem traição nem falsidade. Eu digo sempre que eu não idolatro ninguém, não idolatrava nem meu pai, mas tenho um profundo carinho e respeito por ele. A Leila, admirável do vôlei.
Vou na parte um pouco pessoal. Você tem 3 filhos, 7 netos. 8. 8? É. 8 netos? 8. Meu Deus, 8 netos. 3 filhos e 8 netos. Como é que é o Jacques avô? Né? Porque assim, tem o político, tem o marido, que é a Fátima, né? É muito simpática, nós gostamos muito de... Eu sou fanzaço. Fanzaço, é. Mulher Não, muito então... incrível, mas assim, como é que é o Jacques avô? O Jacques avô não consegue se dedicar tanto aos netos quanto gostaria, porque a gente é muito prisioneiro da nossa vida aqui. Eu muitas vezes tenho que vir para cá domingo e vou embora quinta de noite. Você sabe que quando chega no estado, mesmo você quando não está em atuação, você vai para uma porção de cidade. Tem jeito, aqui, você lá em Goiás. E eu, que a Bahia tem muito município, quando você chega lá, não é que você vai ficar em casa. Vai rodar interior, vai receber pessoas no escritório. Então, eu não me dedico. Minha filha mais velha, que já tem 51 anos, a minha filha mais velha já tem 51 anos, minha neta mais velha já tem 16. Ela vive com o marido, essa filha e um filho, outro neto meu, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, já há 7 anos. Que ela botou o currículo, foi convidada e está trabalhando lá, o marido também. Os outros 2... os netos são todos baianos, e a Mônica, que é a segunda, e Matheus, que é o terceiro, todo mundo é na Bahia. E aí eu, quando casei com Fátima, ela já tinha Dudu, Eduardo, que é o 4º filho, que chamam de enteado, eu detesto, o único nome que inventaram é padrasto, é um nome feio. Eu também. Madrasta também, eu sou madrasta. Eu também não gosto, não, eu me chamo de boa graça. Um outro nome, mas tudo bem, o nome é esse. Mas eu tenho uma relação que quando eu conheci Fátima, ele tinha 3 anos. E tem uma curiosidade, porque eu sou muito amigo do pai dele, do primeiro marido de Fátima. Bacana. Mas eu confesso que quando eu conheci Fátima, porque eu conhecia, ele é médico, Guilherme. Então, quando eu conheci porque eu era sindicalista e ele médico do trabalho. Então, tinha discussão de exame demissional, admissional e tal. E depois eu conheço Fátima. Aí alguém me disse, você sabe com quem ela era casada? Com o Guilherme, que eu já era amigo há muito mais tempo. Mas hoje a gente é amigo de dentro de casa. Eu vou viajar, eu e Fátima, ele é a esposa dele. Então, Fatinha tem Eduardo, que tem uma filha e um filho, e eu tenho 6 netos. Somando a casa inteira, são 8 netos. Então, eu sempre me dediquei muito. A mãe dos meus filhos, a minha primeira mulher, ela era bem feminista. Então, eu assumia muitas coisas dentro de casa. Tanto que uma vez... É bem feminista e olha para mim. Não, mas porque eu acho que essas coisas têm que ser divididas mesmo. Sim, claro. Filho não é nem só da mãe, nem só do pai. Perfeito. E lá a gente dividia. Mas uma vez ela, apesar de ser feminista, foi entrevistada perto do Dia das Mães e perguntaram quem é que você escolheria como mãe do ano? Ela falou, meu ex-marido. Aí, isso aí rodou, virou uma brincadeira e tal. Bom, mas eu cuido muito da família. Eu acho que, ao fim e ao cabo, quando as coisas apertam, o que você tem é o núcleo familiar, é aquele que você sabe que não falta nunca. Verdade. E, óbvio, os amigos também. Mas eu gosto de curtir muito família. Eu, graças a Deus, meus 3 filhos e netos, ninguém me deu problema nenhum, todo mundo trabalha, todo mundo estuda e estou numa boa. Agora, eu realmente, Leila, não consigo me dedicar tanto quanto eu gostaria, porque às vezes chega sábado, domingo, eu não consigo nem ver. Ô, Jacques, mas eu fico impressionada com a tua energia, né, Cajuru? A gente fala assim, né, o Jacques daqui, dia 16 de março agora, vai completar 74 anos e uma vitalidade impressionante. Inclusive, nesse sentido, eu queria até aproveitar, posso, Cajuru? Claro. O Jacques é um dos maiores articuladores do governo dentro do Senado Federal. O maior. O maior, exatamente, o maior. Como o Cajuru falou, ele tem uma relação da direita à esquerda, enfim, consegue transitar de uma forma incrível. Deixa eu te perguntar, como é que está hoje a relação do Executivo com o Legislativo? Como é que você analisa essa relação? Primeiro, eu quero dizer para todo mundo que nos acompanha que a generosidade deles é um pouco exagerada. Não, é sinceridade. Não mesmo. Amigo é assim, né? Fica elogiando até quando a gente não merece tanto. Mas deixa eu dizer, eu pessoalmente acho que vai melhorar. Por quê? Porque no biênio que se encerrou agora em fevereiro, todo mundo sabe que a presidência das 2 casas tinha muito atrito. Muito.
Com isso, a gente passou 2 anos praticamente sem instalar uma comissão de medida provisória, o que é muito ruim para o governo, porque a medida provisória é uma ferramenta do governo. Eu acho que agora o estilo do Davi, o estilo do Hugo, eu não estou comparando pessoas, não tem um melhor do que o outro. Eu estou dizendo que dá mais casamento no sentido de entendimento, na minha opinião. Então, só isso já vai distensionar. Perfeito. Então, eu acho que vai voltar a ter o rito de medida provisória e não vai ter mais aquela guerra. Você mesmo sofreu essa guerra. Sim. Vixe. Você fez, Mercado eu também de carbono. sofri. É. O mercado de carbono chega lá, Mais foi de um ano apensada para a destravar. um outro. Eu fiz o bioinsumo. Quando chegou lá, apensaram a outro. Então, essa guerra entre as duas casas, eu acho que vai diminuir muito, que vai ajudar o parlamento a trabalhar. Tomara Deus. Só Agora, de ficar livre de Arthur Lira, para mim, já é um alívio. Agora, vai continuar tenso, na minha opinião, Leila e Cajuru, porque no governo anterior, sinceramente, não tinha política. Não. Então, a relação ficou uma relação muito pragmática. E tudo era em torno de emendas, em torno de cargos. E acabou que o volume de emendas ficou muito grande. Era orçamento secreto. Ele era o orçamento secreto, o STF terminou, mas eu digo o volume é muito grande, é 53 a 55 bi de emendas. Meu Deus. A emenda é ruim? Não, a emenda é uma possibilidade do senador ou do deputado levar uma obra para o município, levar uma emenda para uma universidade, para um hospital filantrópico, para uma organização não governamental que faça um trabalho importante. Tem muito disso, seguramente, aqui no Distrito Federal, em Goiás e lá na Bahia. O problema é que o volume cresceu demais e a gente tem que garantir transparência. Então, isso ainda é ponto de tensão. Eu vou continuar dizendo, vocês se lembram que eu sempre falo isso, quando me perguntam assim, qual é o tamanho da sua base? Eu falei, depende da matéria. Quando a matéria do campo da economia, da infraestrutura, roda mais fácil. Quando entra em temas mais polêmicos... Pauta de costumes. Pauta de costumes, a questão do marco temporal da terra indígena, dos quilombola, do meio ambiente, aí tensiona, porque tem pessoas que pensam de um jeito e pessoas que pensam no outro. E aí é que eu acho, e é esse meu esforço no Congresso, é porque a política do jeito que está, ela não é boa para a democracia, está muito fanatizada. Muito. E eu acho que a política é o debate de ideia, mas sem o fanatismo de quem não consegue sequer ouvir a razão do outro. E você já me ouviu falar lá na Comissão de Meio Ambiente, né? que você foi presidente, eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente. Eu dizia, gente, na democracia tem que procurar o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. Democracia não é território de 100%. Isso. 100% é território autoritário. É o que o chefe quer e ponto final. Aqui você apresenta sua ideia, o governo, por exemplo, o Congresso tem o direito de contestar e melhorar na ótica dele. Então, meu esforço sempre foi de não criar preconceito contra os colegas mesmo de oposição. Perfeito. Então, eu converso, alguns às vezes são mais difíceis, porque não são muito de ouvir, mas eu sinceramente acho, faço isso com gosto, porque eu sou um democrata obsessivo, que eu acho que não tem outro sistema para a gente conviver. Sim. E se a gente deixar de escambar para o preconceito, para o fanatismo, nós vamos enterrar a democracia. Então, acho que esse é o esforço que a gente tem que fazer. Você faz, você que a Juru faz também. O teu estilo é mais contundente do que o meu, mas não deixa também de saber ouvir e ponderar alguma coisa. Então, eu acho que a relação sempre terá um grau de tensão. Agora teve muita tensão também com o Supremo, mas, sinceramente, eu acho que vai rodar mais fácil. Estamos chegando perto da eleição de 26, então, por isso, seguramente, tensiona mais. A oposição vai ficar lá mais aguerrida, vai bater mais, e eu acho que tem que ter a paciência para tocar o negócio, porque eu digo sempre, a oposição quer barulho, o governo quer votar e realizar. Então, às vezes, o
pessoal diz, mas você não vai responder? Eu digo, não, eu quero votar. Eu quero ganhar no painel. Não adianta ficar batendo Tem razão, boca. concordo. Bom, Jacques Wagner, líder do governo no Congresso Nacional, já que você entrou nessa parte, na boa pergunta que a Leila fez, você já usou aqui a palavra militar. Ele é autor da PEC dos militares. E eu tive a honra de ser escolhido por ti para ser o relator. Já apresentei o relatório. No começo, a polêmica foi terrível. Eu apanhei pra caramba. Hoje parece que está mais calmo. Eu gostaria que você explicasse às brasileiras e brasileiros, nossas únicas vossas excelências, o que significa a PEC dos militares, na verdade, e se você crê que ela vai entrar na pauta como prioridade neste primeiro semestre. Então, Cajuru, foi até bom você tocar nesse tema, porque, de novo, sem preconceito. Os militares podem se candidatar hoje. Aí ele se candidata, ganhou a eleição, ele vai para a reserva e vai exercer o mandato para o qual ele foi eleito. Se depois perder, ele não volta mais porque já foi para a reserva. Só que hoje, o militar se candidata. Quando ele não ganha a eleição, ele volta para o corpo das Forças Armadas. Vamos ser franco, alguém que foi candidato hoje vai tentar se preparar para ser candidato daqui a 4 anos. Então ele vai voltar para dentro da tropa. E eu fui Colégio Militar do Rio de Janeiro e fui ministro da Defesa. O ambiente militar, seja do Exército, Marinha Aeronáutica ou das polícias militares, é um ambiente onde a hierarquia e a disciplina são fundamentais. Sim. Alguém que foi candidato vai voltar para dizer sim ou não, vai voltar e continuar militando na política, que é um direito dele. Essa PEC, na verdade, Cajuru, foi um diálogo nosso, quer dizer, meu, de Otto, de outros, com o ministro Múcio e com os 3 comandantes militares. E essa é uma PEC que corresponde ao sentimento do comando militar e ao sentimento de quem está na ativa. Quem está na reserva é diferente, porque já não é alcançado, por isso que pode ser candidato em qualquer momento. Então não tem nenhum cerceamento. A única coisa é que a pessoa tem que fazer uma opção. Eu quero entrar na vida política. Ok, você vai pegar a aposentadoria proporcional, isso tudo a gente tem que ajeitar na regulamentação, mas vou insistir com Vossas Excelências, como diz aqui o Cajuru, que essa PEC foi uma demanda da própria estrutura das Forças Armadas. Eu assinei como líder do governo, pedi a você para ser o relator. Por quê? Porque depois do episódio de 8 de janeiro de 2023, que, na minha opinião, é inadmissível, aquela depredação que fizeram na presidência do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, os próprios militares querem mandar um recado. E ontem, ou anteontem, essa semana, saiu uma pesquisa dizendo que a credibilidade nas forças caiu 78%. Porque o povo sabe que não é aquele o papel dos militares. Se amutinarem na frente do quartel, com civis e com outras pessoas, de repente fazer uma marcha da destruição no 8 de janeiro. Aquilo, a imagem daquilo para o mundo foi péssima para a democracia brasileira e para as Forças Armadas. Porque todo mundo sabe que ele estava acampado aonde? Em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília e em todos os quartéis, ou quase todos por aí. Então, repare, eu estou à vontade, vou repetir, Colégio Militar do Rio de Janeiro, 7 anos. Fui ministro da Defesa, tenho apreço, respeito e carinho e sei da importância das Forças Armadas para um país continental igual ao nosso. Por isso, para preservá-las, a pedido dos próprios militares, nós escrevemos uma PEC. E que eu tenho certeza que vai entrar e nós vamos votar essa PEC. Perfeito. Eu tive a honra realmente de fazer esse relatório com todo carinho e não Apanhou deixei... pra caramba. Apanhei, mas não deixei de te ouvir hora nenhuma sobre o relatório. Leila, querida. Aproveitar esse momento que nós estamos falando sobre a questão das forças, a questão do 8 de janeiro, essa questão do debate sobre a anistia. Eu vi uma matéria sua falando que seria razoável digamos, a diminuição ou rever as condenações dos que estão hoje presos, né? Eu pergunto a você, como é que seria, que sugestão nesse caso? Porque, assim, como é que a gente consegue
colocar ali o grau de complexidade e de participação de cada condenado? Como é que a gente vai poder pensar revendo as condenações e, de repente, diminuindo essas condenações? Deixa eu deixar bem claro uma coisa. As penas, né? Totalmente contrário à chamada anistia. Sim. Certo. Já houve anistia no Brasil em 1979, porque nós estávamos num processo de encerrar um período de ausência da democracia. Foi o governo civil-militar autoritário, que foi de 64 até 85 no colégio eleitoral. Ali se fez uma anistia, porque a gente vinha de 20 anos praticamente, foi um pouco antes de 64 para 79, 15 anos, 16 anos, de um período fora, sem democracia. Não se eleger governador, não se eleger presidente da República e por aí vai. Então, coube a anistia, que foi uma espécie de tentativa de pacificação. Certo ou errado, tem muita gente que a anistia não entende que a anistia não deveria anistiar torturador. Bom, tem toda uma discussão por aí. Mas, de qualquer forma, ela tinha uma lógica. Vamos botar um ponto final naquele período de exceção do Brasil. Nós não estamos em nenhum período de exceção. Nós tínhamos acabado de eleger um presidente, tinha acabado de tomar posse, já estamos em democracia, com a graça de Deus, desde 1985. Então, repare, nós estamos completando agora, esse ano, 40 anos de democracia ininterrupta, que é o maior período de democracia ininterrupta da democracia brasileira. Repare, nós somos uma democracia, um país muito jovem. 40 anos na Europa não é nada. E nós só temos 40 anos e já é o maior período. Então, não tinha nenhum regime de exceção. Teve uma eleição validada, controlada, todo mundo sabe que não teve fraude. Quem quiser acreditar em elefante voando, tudo bem, vai acreditar em elefante voando, mas não houve regime de exceção. Então, por que anistia? Aquilo lá foi uma depredação. O que eu chamo de modular pena? Para não confundir o que eu falo com anistia. Vou repetir, eu sou totalmente contra a anistia, porque se a gente perdoar o que foi aquilo ali, nós vamos estimular que outros continuem fazendo. O que eu acho é o seguinte, tinha uma opção de gente manipulada. Sim. Isso. Esse pessoal que alguém pagou, você quer ir conhecer Brasília, então toma aqui a passagem, vou lhe botar no ônibus, toma diária, vou lhe arrumar um hotel. Porque isso aconteceu. Claro que aconteceu. Aí a pessoa mais simples, que, sei lá, é convidada às vezes por um patrão, ou por um amigo, ou por quem organizou, veio para cá na boa. E depois, não, vamos juntar aqui, porque agora tem que quebrar tudo, não sei o que lá. E o cara foi na onda. Então, esse cara, para mim, foi manipulado. Sim. Cometeu um crime, cometeu. Mas ele não é o ardiloso que pensou nessa coisa. Tem alguém por trás Era um dele. golpe. Eles não conseguiram concretizar o golpe. Mas aquilo não era. Se desse certo aquela invasão, eles iam partir para outra coisa. Então, na minha opinião, a modulação que eu digo, que é a maior pena, é quem pensou e financiou o golpe. Sim. Quem foi aqui embaixo manipulado, aí eu acho que não tem sentido você ficar botando 10, 15, mas eu não sou magistrado. Isso está a cargo do Supremo Tribunal Federal. Eu dou a minha opinião. Sou contra a anistia e a favor da modulação. É gozado que quando eu falo isso, porque eu gosto de falar o que eu penso. E na política o pessoal quer falar o que é conveniente. E aí quando eu falo o que eu penso, já ficou gente de oposição. Viu o que o líder do governo falou? O líder do governo falou que é contra a anistia e a favor da modulação da pena para ser justo. Perfeito. Eu entendi perfeitamente, a Leila pensei também. que vocês iam falar de reforma ministerial, ninguém me apertou até agora. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, fica tranquilo. E vocês aí do outro lado entenderam bem. Agora, eu só quero entrar então aqui numa ferida que me preocupa muito e todo dia eu fico pensando. O fato desta eleição no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara, ter ocorrido um acordo entre situação e oposição, e Davi ter votos da oposição e o Hugo da mesma forma na Câmara, falam para mim que o Hugo ele é menos chantagista do que o execrável Arthur Lira, de que ele tem mais diálogo. O Davi tem diálogo, nós sabemos, o Davi é terrível, sabe conversar com todo mundo, Isto dá, Jacques Wagner, como líder, como experiente, que você é mais do que Leila e eu, sem comparação. Isso dá medo
de, nesse acordo, amanhã, nas votações, aconteceu o que, por exemplo, o Hugo já declarou, que ele acha que é muito tempo a inegibilidade do Bolsonaro. Ele já falou sobre anistia. Será que isso não é um risco? Olha, eu pessoalmente acho bom que tenha havido uma eleição nas duas casas, vou chamar assim, por um consenso ou por uma ampla maioria, porque tivemos 2 outros candidatos no Senado e teve também, acho que 1 ou 2 candidatos na Câmara, mas foi uma ampla maioria, 444. Não dá nem para comparar. E do lado de cá, acho que foi 73. Por que eu acho bom? Porque eu acho, Leila Cajuru e vocês que estão nos acompanhando, que o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles têm que ser magistrado. Ele pode ter o partido dele, ter o ponto de vista dele, mas ele vai administrar uma casa que representa o conjunto do pensamento nacional. Então, a gente tem do PT, tem do outro partido, tem de direita, tem de esquerda, tem de centro. Então, o presidente, ele tem que ter a capacidade de ser magistrado e conversar com todo mundo. Então, eu não acho ruim. Agora, combinado sai barato. Sim. Eu disse ao Davi, eu só posso declarar apoio a você quando ele estava em campanha, depois que você for conversar com o presidente Lula. Isso. E assumir seus compromissos. Ele teve as conversas, algumas delas privadas, só com o presidente, e assumiu o compromisso. O que eu acho que é o compromisso fundamental, que o Davi até repete muito bem? Quem foi eleito presidente? O presidente Lula, como antes foi o outro presidente? Se for o presidente Lula, eu não estou aqui para atrapalhar a vida dele. Óbvio que eu tenho o meu direito, como outros parlamentares têm, de criticar medidas que ele faça e de tentar melhorar a medida, mas não de atrapalhar. Então, eu, sinceramente, não acho que naquilo que é o centro do interesse do governo, pauta econômica, pauta de infraestrutura, pauta de programas sociais, que é a cara que interessa ao país, eu não acho que vai ter problema. Nas outras matérias que nós já falamos aqui antes, aí vai ter a tensão de sempre. Então, por exemplo, essa questão da ineligibilidade. Tem uma confusão de interpretação mesmo, que se fala de 8 anos, mas você sabe, Leila Cajuru, que nem sempre a eleição é no mesmo dia. Sim. Então, se o cara foi eleito e teve um problema em um determinado ano, que a eleição foi dia 20, e 8 anos depois a eleição é dia 5 de outubro, aí o cara diz, mas ainda não completou 8 anos. Eu acho que o espírito da lei era você ficar uma eleição sem poder concorrer. Na outra você já poderia. Então, eu acho que tem ajuste para fazer. Agora, essa coisa de sair de 8 para 2, eu digo sempre... Aí é demais. Né? A democracia precisa ter normas estáveis, perenes. Toda vez que você quer fazer da democracia uma mudança de regra por interesse de quem está no comando, você acaba com a democracia não pode ser uma questão de conveniência. Tem regra, essa tem que ser uma regra para tudo. Aí o cara inventa a reeleição para ele, o outro quer inventar encurtamento para 2 anos para ele, então está errado. Eu acho que essas coisas, se fosse para mudar, não poderia alcançar ninguém que já está prejudicado na lei anterior. Então, eu acho que o tamanho de 8 anos foi votado por a gente. Sim. Não foi o Supremo que impôs isso. Foi o Congresso Nacional que votou de 8 anos. Eu acho que está de bom tamanho, entendido 8 anos assim. Você perde uma eleição e você pode voltar na próxima. Então, para o interessado maior, ele vai ter que perder a próxima. Se quiser, ele volta lá em 30. Perfeito. Leila, do vôlei, do bumbum. Bom, vamos agora para a reforma ministerial, que você estava falando que a gente... vocês estão demorando para tocar nisso, mas eu vi uma entrevista sua falando sobre os nossos 2 ex-presidentes no Congresso, né? Tanto Arthur Lira como o Pacheco, que eles têm tamanho para ir para os ministérios. Sim. E existe uma expectativa... Arthur, não, eu discordo de você. Bom... você tem que discordar do nosso líder aí, ele falou. O Pacheco, E aí eu pergunto a você, sobre a reforma ministerial, essa dança das cadeiras, o que você pode adiantar para a gente? Não, então, deixa eu dizer, eu ainda em dezembro, eu conversei com o presidente para desejar feliz ano novo para ele, e ele falou, Galego, eu vou precisar que você venha aqui, que eu estou precisando fazer algumas mexidas, queria conversar com você. Eu falei, sem problema. Eu não quero fazer uma reforma. Eu quero mexer em alguns pontos para acomodar
partidos, você sabe que todo mundo que está lá está por indicação de um partido político. Sim. Se o partido político está insatisfeito com o desempenho desse ou daquele ministro, é de direito do partido político dizer, presidente, eu quero tirar João e botar Manuel, Maria, o que for. Então, para mim, isso está no campo dos partidos políticos. No campo do presidente, ele está avaliando aqueles que são indicações pessoais dele, ou do partido dele, do PT, e que ele acha que o desempenho não está a contento, a ideia dele é fazer a mudança. Mas ele não quer fazer uma reforma ministerial. Agora, eu não nego para você, Leila, e para você, Cajuru, que o presidente, eu pessoalmente nunca vi ele assim tão imerso pensando nisso, nunca vi desse jeito. Ele não está conversando muito, jogando, talvez eu faça isso, faça aquilo. Então, você me pergunta, você sabe por onde vai passar essas mudanças? Por enquanto, não. A gente sabe de algumas pessoas que ele acha que não tem... É porque tem muita especulação, né? Não, mas aí é o que mais tem. É, verdade. Vocês agora aqui não são imprensa, mas são, vocês têm um programa de entrevista, e o pessoal sempre quer um furo. Claro. Entendeu? Então, você imagina o pessoal pergunta, mas um furinho, eu digo, rapaz, eu não tenho, porque... Não, você tem, você não quer passar para nós. Mas o Pacheco e o Lira estão nos planos? Estão nos planos? Não, tira o Lira, pelo amor de Deus, Leila. Não, Nossa deixa Senhora. Você tem que perguntar. Não, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Repare, não é o... Por isso que eu vou repetir. São os partidos que indicam. Entendi. O partido do Arthur Lira tem um ministro, que é o Fufuca, Do ministro esporte. do esporte. Bom ministro, por sinal. O PSD, do nosso presidente Rodrigo, tem 3 pastas. 3. Tá certo? Então, em tese, a acomodação deles passa também pela indicação do partido. Óbvio que o presidente, se quiser, numa das vagas de indicação dele, pode indicar qualquer um dos dois. Então, para responder mais diretamente a sua pergunta, poder pode, mas não está carimbado que tem que ser. Entendi. Perfeito. Eu queria agora entrar num assunto que talvez até no nosso menor e único intervalo da televisão brasileira, a Leila queira aprofundar, pesquisa. Você acredita em pesquisa? Eu acredito na intenção do governo e das pessoas que estão envolvidas com o governo, né? Mas e diante desse cenário, né, Jacques? Você está deixando já uma pergunta para o próximo bloco, né? Para nossa. O que o governo está fazendo para reverter essa situação, assim? Se existe, né? Se existe então, dentro do imaginário do governo. Jacques, com a sua permissão, televisão é tempo e nós só temos um intervalo, é o menor da televisão brasileira. Voltaremos com essa pergunta muito bem feita pela Leila e eu vou juntar a dela, que você já decorou, com a minha, sobre o que eu acho que nas pesquisas não mostramos direito, não vimos, mas que é verdadeiro sobre o que ocorre e que não está sendo bom no governo Lula. Nós voltamos já. Senhoras e senhores, nossos únicos patrões, voltamos prazerosamente para o mundo inteiro em 196 países pelos aplicativos Smart TVs no comando da Sul TV e no Brasil nos canais abertos e fechados, todos eles Rede TV, a emissora que mais cresce no país nos últimos 25 anos. Nas redes sociais todas fica à sua disposição, com a sua opinião, com toda a liberdade. Já agradecemos as redes também da Leila, as minhas, do senador Jacques Wagner, líder do Congresso Nacional no governo Lula. Eu tenho as minhas broncas com as redes sociais, mas as respeito. O problema de bronca, só rapidinho, é porque eu não estou aguentando mais. Todo dia há uma rede social que mata alguém. Essa semana já morreu o Roberto Carlos, já morreu o Faustão. Mas é cada dia. Acho que amanhã morre você, depois de amanhã eu. Não, eles fizeram o velório do Faustão. Editaram o velório do Faustão. Loucura, né? Gente, loucura. Se não houver realmente uma regulamentação das redes sociais, eu não sei o que vai acontecer. Imagina 2026. Já que você decorou o que eu falo, você guardou a pergunta da Leila. A minha é só para concluir uma coisa. O que eu vejo, e aí você sabe que nos encontros com o presidente Lula, ele, quando fala que me conhece desde 89 e é meu amigo e gosta de mim, ele fala, porque você não é bajulador.
Você me fala, às vezes, aquilo que poucos têm coragem de falar. E é verdade. Se eu tivesse com ele hoje, eu iria falar uma coisa. Presidente, o senhor precisa voltar a ser aquele presidente Lula que todo sábado, que toda semana tinha jantar, tinha encontros com empresários de todos os segmentos, com apresentadores de televisão. Eu cansei, no primeiro e segundo mandato dele, de vir aqui em Brasília. Eu, Hebe, Ratinho, Datena, todo mundo. Com jornalistas. A dona Marisa ficava no fogão de lenha, com o maior carinho com a gente, e isso acabou no seu governo, não está tendo mais. Então, esse é um ponto, para mim, que eu acho que o presidente Lula deveria mudar. A pergunta é minha e a da Leila, por favor. Então, começando pela da Leila, é evidente que, como você disse, toda vez que chega uma pesquisa, ela não é absoluta, mas você lê e serve para algumas coisas. Primeira coisa que já foi feita pelo presidente foi a mudança da sua comunicação. Não quero falar nada de Sidônio pessoas. é um craque. Eu sou suspeito que fez as nossas 4 campanhas, só a última que ele veio fazer, a do presidente, portanto não fez a nossa, a gente montou uma equipe lá. Mas então, ele trouxe quem entende do riscado e você percebe que já houve uma mudança nessa coisa. Está fortalecendo a área toda de rede digital, porque como você acabou de falar, Cajuru, hoje a briga na rede e, vamos dizer, o desfazimento de pessoas é um negócio de louco. Impressionante. Porque o pessoal vai, bota mentira. Reputação, com aquele, né? como é que chama? Morte social. Fake bota news, você inteligência falando, artificial, não é você, fala uma bobagem para lhe queimar. Bom, então a gente está fortalecendo isso. Eu considero, Leila e Cajuru e vocês, que a gente está no meio de uma chamada que é atual esse termo, relativamente atual, que é uma guerra híbrida. Isso. Tem um ataque claro, feito através de várias dessas redes, por pessoas que gastam milhões. Tem o Brasil Paralelo, Sim. que é um produtor das pautas da chamada extrema-direita e que o que impulsiona nas Big Tech, impulsionar, para quem não conhece, é quando você paga para aquela notícia ficar sendo... É gente com muito dinheiro, né, Jacques? Muito dinheiro. Atrás, alimentando muito dinheiro, ódio. às vezes robô. Então, essa parte a gente está cuidando. E como dizia o velho Chacrinha, quem não comunica se trumbica. Então, acho que o governo estava se trumbicando porque estava comunicando mal, não estava falando na linguagem. Porque hoje o nosso perfil é de muita juventude no Brasil. Então, não estava falando isso. Então, isso já foi feito. Segundo, os indicadores econômicos nossos são todos eles exuberantes. Totalmente. Todos eles. O mercado faz uma previsão, vai dar lá embaixo e dá lá em cima e por aí vai. A inflação passou um pouquinho da meta, mas não foi nenhum descalabro. Temos um problema com a questão dos alimentos, cujas razões são muitas. Não é o governo diretamente. Você tem o problema climático, com a perda de safra de muito lugar. Você tem o problema do dólar alto, então, para quem exporta, o preço ficou muito bom, porque, em real, o cidadão é muito bem remunerado. E tem um problema central, que eu não vou ficar reclamando, eu só quero dar o fato. O governo anterior, em 4 anos, acabou com os estoques reguladores da Conab. Cajuru, Leila, qualquer país do mundo pode ter crise de alimentos. Por isso que se tem o chamado estoque regulador sob o controle, porque é uma questão estratégica. Sim. Se faltar comida, é o caos. Sim. Se a comida pipocar o preço, é o caos. Então, todo mundo tem estoque regulador. Hoje, se você for nos armazéns privados, tem café, tem arroz, sendo guardado para esperar o preço subir. É a lógica do empresário. Ele quer faturar mais. Eu não posso ficar vivendo esperando o povo passar fome. Por outro lado, nós não vamos tabelar preço. Então, a equipe está se debruçando, que eu acho que esse é o problema número 1. Claro que tem segurança, que não é um problema fácil de resolver, é um problema hoje mundial, mas que está aí o ministro da Justiça se debruçando, o governo querendo ajudar a organizar nacionalmente, centralizar informações sobre o mundo do crime para a gente facilitar a prisão das pessoas, usando tecnologia moderna. Nós lá na Bahia já prendemos quase 2.000 marginais
com reconhecimento facial, que a gente está botando câmera no metrô, no shopping, numa série de lugar. Então, nós estamos fazendo isso. E tem o problema também dos erros cometidos por alguém do governo. O episódio do Pix, apesar de que o tão falado vídeo do deputado lá não tem uma linha de verdade. O governo nunca quis taxar, o governo tinha um foco claro, que eram os chamados fintechs, são os bancos digitais. Eles não estavam obrigados, ou muitos deles não estavam obrigados, os grandes fintechs faziam, mas outros não estavam passando as informações para a Receita. Então, a própria polícia, pesquisando até o sócio de um banco desse digital no Rio de Janeiro, foi preso sob a acusação de lavagem de dinheiro. Então, o foco não tinha nada a ver com a costureira, com a manicure, com o barbeiro, com a moça da feira. Né? Esse Deus benza, continua trabalhando e o Pix foi uma dádiva feita pelo governo através do Banco Central, que é essa facilidade que você tem. Hoje qualquer um pode estar trabalhando, faz um Pix, você entra num táxi, não precisa ter cartão, não precisa estar com dinheiro no bolso. Então ninguém quer bulir em vocês que são empreendedores, que estão apostando na vida, batalhando o dia a dia. Agora, malandro que quer usar Pix para lavar dinheiro do tráfico de droga, nós temos que correr em cima. Então, aquilo tudo não tem uma linha de verdade. Mas como o governo não se comunicou, se trumbicou. Não soube explicar o que queria, alguém aproveitou aquilo para meter aquele deixou medo um oportunista e ficou. É só ver quanto tempo passou. Não tem, ninguém vai taxar Pix, que o Pix foi uma ferramenta que chegou para facilitar, principalmente, a vida dos chamados empreendedores individuais, que é esse pessoal o feirante, a manicure, o pedicure, o barbeiro, que você pode pagar tudo na base do celular. Então, nós estamos tomando as medidas, o presidente, evidentemente, não é menino, ele vai fazer o que você está falando, Cajuru. Você repara que ele já tem, essa semana está toda viajando. Sim. E eu digo também para ele, o presidente, o pessoal está com saudade do baba, do seu jogo. Baba a gente fala lá na Bahia, o futebol é um baba. Mas o pessoal está com saudade do jogo de futebol no domingo na granja, de queimar uma carninha e tomar uma cervejinha ou um uísque consigo para bater papo. Porque eu reconheço, Cajuru, a força desse brasileiro fantástico, que é o presidente Lula, é exatamente a capacidade dele de dialogar, de galvanizar, de ouvir, de convencer sobre suas ideias. E eu acho que ele está retomando isso, vai retomar isso, tem recebido liderança, e eu espero que ele realmente intensifique, que eu concordo com você. Na política, isso também tem sua importância. Sem dúvida, não adianta só conversar de política. É uma conversa que lhe aproxime das pessoas, como eu digo. Eu fiz aqui uma amiga e um amigo pela política. Então, isso a gente precisa cultivar e eu acho que ele está consciente disso. E só rapidinho, Leila, porque se você entrar no YouTube, você tem vídeo de adversários que hoje são terríveis de Lula, como o Ciro Nogueira, como o Kassab, que veio agora criticar, mas eles já deram declarações que o Lula é um encantador de serpentes, que você conversa 10 minutos com ele e que é impossível não se apaixonar por ele e não gostar dele. Então fica essa minha preocupação. Ele é muito verdadeiro, né? Eu acho ele um cara muito verdadeiro, ele sabe o que quer e, na verdade, a obsessão dele é produzir justiça social no nosso país, garantir a democracia. Não tem nada contra o lucro, contra quem ganha seu dinheiro trabalhando, um grande empresário que prosperou, só que ele não consegue conviver com a exclusão de milhões de brasileiros que às vezes não têm uma condição digna como a gente tem de viver. Então, essa é a obsessão, ele vai continuar trabalhando por isso. Já tiramos milhões de novo do mapa da fome, da extrema pobreza, e o que ele quer é que a juventude possa estudar, está aí o pé de meia, que já foi liberado pelo TCU, então não vai ter descontinuidade no pé de meia. Todos os programas que a gente fez, no outro governo dele tinha o Ciência Sem Fronteira, que fez muitos brasileiros e brasileiras jovens irem estudar no exterior, muita gente às vezes de família humilde financeiramente, mas que conseguiu prosperar. E é isso que a gente quer para a cara do Brasil, esse país continental, maravilhoso,
Eu digo sempre que eu fui governador 8 anos na Bahia, quando o empresário vinha investir, eu dizia, deixa eu lhe dizer, o senhor vai encontrar aqui a melhor mão de obra. Porque o nosso pessoal se apega numa oportunidade, veste a camisa da empresa e vai em frente. E vários depoimentos eu tive dizendo que o senhor nunca nos mentiu. Realmente aqui na Bahia, e é assim no Brasil inteiro, a gente conta com o pessoal. Então, eu acredito nesse Brasil, um Brasil com menos ódio, sem preconceito, com democracia, com um regime que está aí da economia, mas que esse regime dê uma vida digna a todo mundo. Alguém pode ser muito rico, mas nós não podemos ter ninguém na extrema pobreza. E anotem aí o PIB que vem aí, hein? Anotem como ele vai ser extraordinário. Vamos torcer a favor. Leila, por falar em extraordinária, Leila. Não, aproveitar essa questão, né, que um dos grandes desafios que a gente escuta muito na mídia, né, até da própria oposição, é a questão do ajuste fiscal. E aí eu pergunto a você, como a gente continuar, né, como o governo deve continuar, como é que ele está fazendo para continuar com esse investimento na área social, sem se comprometer, né, sem aumentar mais esse discurso da oposição com relação ao tal ajuste fiscal que eles sempre tocam, que é o grande tema deles. Assim, como é que o governo está lidando com isso? Ô Leila, quando o pessoal me fala isso, eu fico muitas vezes assim, vocês estão lembrados dos 8 anos, dos 2 primeiros governos do presidente? Eu conheço o presidente como amigo e como ministro dele. Eu nunca vi ele querer fazer uma loucura fiscal, porque ele sabe que para o pessoal nosso de menor poder aquisitivo, de menor condição financeira, a inflação é a dor maior. É por isso que eu acho que o preço de alimento, que na minha opinião é uma coisa momentânea, eu acho que ainda vai ficar isso aí até maio, junho, e depois a gente vai voltar a ter um quadro de normalidade, isso é terrível. Então, eu posso garantir que não há hipótese do presidente Lula fazer loucura fiscal. Agora, o que ele diz é o seguinte, Galego, eu não posso ter responsabilidade fiscal e ter irresponsabilidade social. Eu não posso ter o respeito à norma fiscal e achar que é normal a pessoa não ter escola, não ter hospital, não ter comida e por aí vai. Então, nós vamos ter que equilibrar. É por isso que ele fala que os super, hiper ricos, os bilionários, que o Brasil está cheio de bilionários, tem que pagar um pouquinho mais para poder que a gente distribua e garanta programa social para quem vive. Ninguém está afim de cobrar mais de classe média, ao contrário. Está vindo aí a isenção até R$5.000 de imposto de renda. Isso vai representar um ganho para quem? Para as pessoas de classe mais pobre e para as pessoas de classe média. Porque quem ganha até R$5.000 não dá para dizer que é rico. Não está passando fome, mas não é rico. Se tiver 2 filhos num colégio particular, já não dá o dinheiro. Então, eu tenho certeza que ele vai continuar responsável fiscalmente, como a gente sempre foi, e responsável socialmente. Bem, chegamos ao final, mas ainda há um tempo rápido. Televisão, às vezes, entrevista, para mim, não poderia ter tempo, né? Ainda mais uma conversa. Ainda mais um papo desse. Não é verdade, Leila? Então vamos para Defina em uma palavra. Jacques, defina para nós aqui a política brasileira. Confusa. Rio de Janeiro. Triste nesse momento. A Bahia. Prosperando. Então agora eu vou para os nomes. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Falso. Defina em uma palavra o Congresso Nacional. Já falei, confuso. Segue confuso. Em uma palavra, Luiz Inácio Lula da Silva. Verdadeiro. Defina em uma palavra o nosso querido líder, Jacques Wagner. Isso. Conciliador. Conciliador. Só rapidinho, porque a Leila morreu de rir, eu também, com um baiano que veio nos dar entrevista, Otto Alencar. Pelo outro lado dele. Música, cantou para nós, tudo. Ele é ótimo. Um carioca que foi para a Bahia, se apaixonou pela música baiana. E qual a sua música preferida?
Não, a minha música preferida não é nem de um baiano, é a minha música preferida com Fátima, que é aquela Eu Queria Ser um Peixe. Ah, do Fagner. A do Fagner. Eu amo essa... Borbulhas de Amor. Borbulhas de Amor. Ah, olha, você sabe o nome. Segue um pouquinho para terminar. Canta um pouquinho, ver se você sabe. Não sou de cantar. Não. Mas a letra você sabe. Sei, principalmente quando eu estou do lado de Fátima, que ela, estou dançando com ela canta no ouvido. Agora, deixa eu perguntar a última também, Pode. porque você é muito antenado na pauta do meio ambiente. Defina uma palavra, o meio ambiente. Ótimo. Um perigo. É um perigo. Verdade. Do jeito Gente, que tá, o pessoal privilégio. descuida. Que privilégio, Jacques Wagner, esse baiano raro, repito, pelo que ele representa no meio político, né, pela liderança, pela articulação e por ter unanimidade. Não é fácil num Congresso Nacional e num estado como o da Bahia, onde ele foi eleito todas as vezes e elegeu gente que a gente nem esperava, né, lá na Bahia, tão querida. Leila, foi um privilégio mais uma vez contigo estarmos aqui. Obrigado. Obrigado a você, minha obrigado, referência Leila, política. obrigado a vocês aqui da equipe, a direção da Rede TV, parabéns, que essa dupla aqui é uma dupla dinâmica. E voltamos no próximo domingo com mais uma edição semanal do programa de entrevistas Pode Cá, liberados no comando da Rede TV e para o mundo inteiro. Agradecidíssimo, Deus e saúde. Tchau, tchau.